pessoal, boa noite mais uma vez. Demoramos um pouquinho para começar, né, por questões técnicas. O Polo de Santa Vitória não está conseguindo nos ver nem ouvir, mas depois todo esse material ele vai ficar à disposição. Bem, é a minha primeira experiência, né, com webconferência. Acho que vocês já estão acostumados, tem outros professores que já o fizeram, já vêm fazendo. É uma pena, né, não podermos estar juntos. Eu sempre gostei muito de fazer essas visitas até os polos para ter esse contato mais pessoal. Mas vamos aproveitar essa oportunidade, né, para trocarmos ideias. Acredito que essa disciplina, hoje, acho que vocês já devem ter visto, eu já coloquei a última semana do conteúdo, como eu havia colocado lá no início no plano de ensino. São 8 semanas, nós estamos tendo material por 7 semanas de conteúdo e 7 tarefas. Aí a próxima semana, que seria a 8ª semana, eu vou deixar ela livre, né, até para vocês poderem concluir essa última tarefa, que é a 7ª, e também para fazer alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida. Na semana de hoje, que é a 7ª, além do material da 7ª tarefa, eu também coloquei esses slides que vocês vão assistir agora, eu coloquei ele em PDF, que é a parte da matéria que vocês já têm, mas aí também pode servir como um resumo, assim, um subsídio para estudar para a própria prova. E eu também já coloquei, né, eu sei que prova é sempre algo que todo mundo quer saber, como é que vai funcionar. Não é a primeira disciplina que eu trabalho com vocês, então vocês já conhecem o meu estilo, embora essa disciplina ela é um pouquinho diferente das outras, mas eu já coloquei, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, uma espécie assim de um resumo, e colocando os itens de todos os conteúdos que eu fui colocando da disciplina, o que efetivamente eu vou perguntar. Tá? Então, se vocês não viram, depois derem uma olhadinha, eu coloquei assim, matéria para prova. Porque tem bastante coisa na apresentação dos slides e também do conteúdo, mas algumas é muito mais para formar um contexto, para a gente poder conversar, mas não necessariamente que eu vá perguntar, então, em prova. Bom, então, começando, né, essa nossa disciplina de finanças públicas, ela é muito importante, né, para o curso de administração. Vocês estão vendo os slides? Picada Café, sim. Santo Antônio, sim. Mais alguém está vendo os slides? São Lourenço também. Sapiranga, está vendo? Sapiranga está vendo o slide? Está ouvindo? Faça um sinal para mim, Sapiranga, se está vendo os slides. Não. Não? Mas está ouvindo? Sim. Antes a gente estava vendo, agora não mais. Agora sim. Ah, então tá bem. Então vamos continuar. Bom, pessoal, então como a gente já estava falando, né, essa disciplina de finanças, ela é bem importante na área de administração, porque é uma parte pública, né, a parte da administração pública, vamos dizer assim. E eu sei que alguns de vocês, inclusive, já trabalham na área ou podem futuramente ter interesse em trabalhar. É claro que é uma introdução, né, às finanças. Quem realmente quiser
adentrar essa área pública, é sempre bom até mesmo uma especialização. A própria FURG mesmo, ela oferece curso de especialização na área de administração pública e inclusive mestrado. Bom, aí eu coloquei uns slides iniciais, que não é assim exatamente, é tudo do conteúdo, né? Mas só para a gente começar o assunto, né? Porque quando se fala em finanças, a gente já pensa logo em governo, Estado. Então, coloquei ali um naviozinho, que até é uma imagem do Titanic, dizendo assim, para que serve o governo, né? Se seria possível a gente não ter governo. Então, suponha que um transatlântico com 2.000 passageiros viesse a naufragar, mas que todos sobrevivessem e fossem parar numa ilha deserta, sem a possibilidade de comunicação com o resto do mundo. Então, depois de algum tempo, né, que essas pessoas ficassem nessa ilha, algumas coisas começariam a acontecer, como, por exemplo, e se aparecerem animais, né? Como é que iriam se fazer para se proteger? Existiria uma organização? Quem é que teriam as ideias? Se existissem briga entre as pessoas, quem é que iria, vamos dizer assim, arbitrar para ver quem é que tem a razão? Né? E se alguém estivesse roubando, cometendo alguma infração, quem é que ia tomar conta? Né? E as pessoas doentes, quem é que tomaria conta? Então, são tantas as questões e tantas teorias que nos levam a esse surgimento, né, natural da necessidade do governo, da necessidade do Estado. Então, o governo ele surge como essa evolução nas sociedades, naturalmente, para poder disciplinar, para poder organizar, né? A questão das escolhas, do que vai, por exemplo, que bens que vão ser produzidos, como os bens vão ser produzidos, quem vai consumir esses bens. Então, naturalmente, acaba surgindo a necessidade de um governo, né? De alguém para organizar mesmo as coisas. Uma outra questão são as próprias falhas do mercado, né? Situações onde se deixasse naturalmente, sem ninguém para governar, não haveria um equilíbrio, né? A própria existência de bens públicos, né? Falhas, monopólios, né? Vocês sabem o que são monopólios? Aqui a gente está falando na questão de monopólios naturais, como, por exemplo, a questão da água, da eletricidade, né? Se ficasse tudo por conta, né? Como é que isso se resolveria? Será que todas as pessoas conseguiriam ter acesso sem ninguém para organizar? Eu não vou me deter muito nessa parte introdutória, até porque a gente já passou aí uns 30 minutos, né? Então, para que serve o governo, né? O governo ele serve para guiar, corrigir, né? Coisas que o mercado sozinho não conseguiria fazer. Aqui também eu coloquei, isso aqui é algo que eu não cai na prova para vocês, nem está no material que eu passei para vocês, mas justamente para a gente fazer essa introdução do Estado, né, de como que ele funciona. Então, existem algumas teorias sobre a necessidade do Estado. Uma delas diz assim, que o Estado é um mal, que é a teoria chamada anárquico, né? Anarcocapitalista, ou os anarquistas também, como se falam. Esse é um tipo de teoria na qual se diz assim, que não precisaria de governo nenhum, que as pessoas, né, como o Estado seria um mal, tudo se resolveria sozinho, por conta as pessoas iriam se adaptando. Existem outras teorias, né, chamada teoria monarquista, que é aquela que coloca o Estado, ele defende o capitalismo, né, não é uma questão socialista, defende o capitalismo, mas o Estado se limitando a funções de segurança pública, justiça, tá? A questão dos impostos também, que vão fazer parte. Para outros, o Estado é necessário, né, para reconstruir, para regular, né, a questão do Estado aí usar os aspectos positivos da gestão privada. A questão do tamanho do Estado, não a questão de tamanho geográfico, né, mas aqui Estado entendendo como o governo.
essa questão de tamanho, ela é muito mais um aspecto técnico do que ideológico, né? Então, qual seria o tamanho ideal do Estado? E aí o tamanho é como que ele vai intervir, em que áreas ele vai intervir, se é em tudo ou em algumas, tá? Então, ele tem que ter uma estrutura, existe a questão de bens que são públicos, então existe a necessidade do Estado para regulamentar isso. A questão da estabilidade da moeda, do nível de emprego, do crescimento, distribuição da renda. Então, tudo isso é o tamanho do Estado que vai definir. E aí, relacionando aí mais justamente com o nosso conteúdo, quando fala nas finanças públicas e o Estado. Então, tem os modelos dos liberais, né, que eram economistas liberais, que eu acho que vocês até já estudaram, ou lembram alguma coisa, né? Como Adam Smith, tem até as fotos deles aqui, ó. Adam Smith, João Batista Say, Ricardo. Todos esses economistas naquela época que pregavam o chamado liberalismo, eles pregavam a ideia de finanças públicas, né, na qual o tamanho do Estado ele é reduzido, ele é um Estado pequeno, na qual ele deve intervir o mínimo possível. Tá? E a ideia de intervir o mínimo possível seria deixar que toda a economia, que todo o mercado, ele se regule sozinho. E aí, cabendo somente ao Estado a questão da segurança, da justiça e da diplomacia. Até porque a gente sabe que aspectos como segurança, é complicado deixar ela na área privada, né? Será que não levaria para outros interesses? Bom, mas aí já é um pensamento da gente. Aqui os liberais eles colocam isso então, que somente a segurança, a justiça e a diplomacia ficariam a cargo do Estado. Todas as demais situações seriam privadas, né? O próprio mercado iria se organizar. Os impostos, né, claro, seriam as receitas no período liberal, buscar um equilíbrio do orçamento, e o Estado só deveria recorrer a algum tipo de empréstimo só numa situação de grave calamidade, de guerra, fome, em outras situações, jamais. Aí, só que aí acabou acontecendo essa crise do liberalismo, né? Ali no final do século XIX, a quebra da Bolsa de Valores, a depressão em 1929, e nesse período começa a surgir as ideias de Keynes, né? Quando ele publica o seu livro A Teoria do Emprego, da Renda e da Moeda. E o Keynes ele vai trazer uma ideia justamente oposta, de intervenção do Estado, dizendo que se deixar a economia sozinha, né, como ela estava vindo naquele período, ela não consegue se regular e, num dado momento, ela entra em crise. Então, aí começam a aparecer os chamados modelos de finanças intervencionistas, ou seja, naquela que o Estado intervém. Então, nesse caso, né, pós-liberalismo, que começa a entrar principalmente as ideias keynesianas, aí o Estado ele começa a crescer muito, né? Ele começa a se envolver não só com aspectos de segurança, de educação, mas inclusive na economia, né? Regulando tudo, questão de juros, da moeda, da estabilidade. Então passa a ser um momento bem o contrário, na qual o Estado passa de mínimo para um papel bastante grande, vamos dizer assim. E essas políticas elas vão sendo, né, muito utilizadas, então, lá por 1944, nos Estados Unidos, né, com o Plano Marshall, no Japão, tá, que são acordos internacionais também que esses países vão fazendo. Mas, a seguir, esse modelo também entra em crise, principalmente no fim da década de 60, depois início dos anos 70, com a crise do petróleo, né, começa a se perceber o quê? Que o governo ele não consegue regular tudo o que está acontecendo. Ele tem tanta influência na economia, mas, ao mesmo tempo, ele não está dando conta de regular tudo isso e começa a se endividar, né, para tentar salvar os países. E aí, então, esse sistema começa a entrar em crise. Aí, no final dos anos 80,
após a queda do Muro de Berlim, começa, vocês devem lembrar, isso foi muito falado, algumas pessoas ainda comentam muito nos anos de hoje, que é a questão dos chamados neoliberais, que seria buscar os liberais do passado, só que é um novo liberalismo, né, com a corrente de Milton Friedman, né, da Escola de Chicago. Eles voltam novamente a pregar a questão da economia de mercado, da liberdade. Só que eles vão propondo, num primeiro momento, não é uma saída direta do Estado, mas sim uma saída mais devagar, controlando a questão dos impostos, a questão das privatizações, né, que começam a aumentar. Aqui no Brasil a gente vai ver muito isso, mas lá nos anos 90, né, depois com o governo Collor, que num período anterior a ele, que também veio seguindo essa rotina da intervenção do Estado, onde foram criadas muitas empresas estatais, né, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, e outras, né, principalmente na área de telecomunicações, de energia. E depois, nos anos 90, começa a fase das chamadas privatizações, né? Alguns criticaram muito, alguns nos dias de hoje começam a criticar, mas aí são os chamados pensamentos do neoliberalismo, já que o Estado não estava conseguindo dar conta, né, de suprir todas essas necessidades. Então, aqui, críticas ao neoliberalismo, né? Vocês já devem ter ouvido falar, é claro, da chamada mão invisível, né, do Adam Smith, que falava nisso. O que era essa mão invisível? Ele dizia que se deixasse o mercado por conta, né, a economia sozinha, é como se existisse uma mão que regularia tudo. Então, automaticamente, o mercado entraria em equilíbrio. E aí o que se mostra é que nem sempre ele consegue se equilibrar. Tem algumas situações que esse equilíbrio não acontece. Então, aí começam a aparecer as críticas ao neoliberalismo. Aí vem o que se chama novo keynesianismo, né? O Keynes, os liberais pregavam não a ausência do Estado, mas um Estado mínimo. Os keynesianos, um Estado bastante grande, interferindo em tudo. Depois, os neoliberais tentando resgatar o liberalismo, mas com alguma coisa de Estado. E os novos keynesianos querendo mostrar que, como no liberalismo ele não estava conseguindo, né, encontrar esse equilíbrio de mercado, que precisa sim da interferência do Estado, só que essa agora seria um novo tipo de interferência, não exatamente como os keynesianos, que a interferência seria em tudo. E esse novo, vamos dizer assim, desenvolvimentismo, né, que é o que se busca hoje, seria um Estado mais regulador, né, que ele olha a economia, que algumas coisas ele deixa ela acontecer de acordo com o mercado, mas ela não fica totalmente livre, ele regula, ele cuida até para que não existam preços abusivos. Tem a questão das desigualdades sociais, né, que no neoliberalismo, com a chamada globalização, né, que se esperava que com o mundo globalizado as diferenças sociais fossem ser reduzidas, e aconteceu o contrário, elas aumentaram. Então, essa ideia, vamos dizer assim, desse novo keynesianismo seria de buscar um equilíbrio, né? O que der para ser pelo mercado, pela iniciativa privada, que seja pela iniciativa privada, mas com o governo sempre regulando, né? Controlando. Bom, e aí entrando propriamente, então, na nossa disciplina, que aí a parte, vamos dizer assim, do funcionamento, né? Essa parte introdutória que eu estava falando para vocês, ela é uma parte mais da ideia, né? Da ideia geral do Estado. Então, o que nós temos? As finanças públicas, o papel principal dela é estudar das questões fiscais, né? De como gerenciar o Estado, né, que faz parte da economia, que faz parte da sociedade. Então, nós temos operações como a receita pública, que é o obter, né, a receita, a despesa, que é o gasto, o orçamento, que é como gerir, e o crédito, que é criar. Então, a receita é o ingresso, porque para o Estado ele existir
e poder fazer alguma coisa, né, para a sociedade, para todas as pessoas que fazem parte de um lugar, de um país, de uma cidade, de um estado, ele tem que ter recursos, né? E de onde que saem esses recursos, então? Essa é a chamada receita, né? A receita do Estado. Então, a receita, ela subdivide-se em receita pública originária e derivada. A originária, que não é na sua maioria, seriam aquelas na qual o próprio Estado ele produz bens e serviços, né? Seriam as empresas públicas. Então, quando ele produz, na venda, né, na negociação desses produtos, ele obteria receitas. E as chamadas derivadas são aquelas que não são por meio da produção de alguma coisa, mas sim pelo poder que o Estado tem de cobrar, né, de obter recursos, como, por exemplo, os impostos, as taxas, as contribuições. Então, essas são chamadas receitas derivadas. Bom, aí novamente falando, né? Então, a receita é o obter o recurso, que pode ser essas originárias ou derivadas. A despesa é o conjunto de gastos do governo para colocar os seus serviços em funcionamento. O orçamento é ele trabalhar, organizar, né, essa questão de receitas e despesas, poder gerir isso. E o crédito, bom, aí o crédito é um empréstimo, né? Seria aquela parte. A receita ela vai entrar ou pela venda de bens ou pelo poder que o Estado tem de cobrança. E o orçamento gerindo receita e despesa. Mas se ele não conseguir receita suficiente para cobrir as despesas, o crédito seria lançar mão de empréstimo. Tá? A discussão se isso é correto ou como adequado, isso vai surgindo ao longo do tempo. Mas a possibilidade de fazer empréstimo. Bom, como é empréstimo, aí vai gerar uma dívida para o Estado, porque futuramente ele vai ter que devolver esse dinheiro. Bem, as falhas de mercado, né? Por que se falou lá na questão até do liberalismo, depois do neoliberalismo, e que existe uma necessidade de governo, nem que ela seja mínima? Porque existem questões que, se elas fossem totalmente privadas, seria bem complicado, né? Por exemplo, a existência de bens que são públicos, né? No qual diversas pessoas utilizam. Aí a gente colocou ali o exemplo a rua. Né? Imaginem se as ruas fossem privatizadas, se tivessem donos, né, nas ruas. Pelo menos por enquanto, não estamos falando de estradas, né? Aí nós temos a questão até de pedágios, para poder se movimentar, mas nós podemos andar por elas, né? E elas são públicas. Então, simplesmente pela existência de bens públicos, nós precisamos do governo para legislar sobre isso. E a outra questão é a própria existência dos chamados monopólios naturais, que a gente já tinha dito, como a água, a energia, né, que são coisas que são essenciais para a vida de todas as pessoas. Então, existe a necessidade de alguém que cuide disso como um bem público. E a intervenção do governo, né, no caso do monopólio, quando surge essa questão como da água, da energia, ela pode se dar de duas formas. Ou através da regulação, ou seja, como é que a regulação passa para a iniciativa privada produzir, né, no caso, gerenciar a questão da energia elétrica, a questão da água, e o Estado regula, já que a decorrência disso é um bem público, ou o governo produz o bem, o que muitas vezes é mais difícil, né? Para o governo ser a empresa, para ele ser o fornecedor. Às vezes ele não consegue ter o mesmo dinamismo que uma empresa privada. Então, às vezes, é melhor regular do que produzir o próprio bem, mas seria uma forma, né, de controlar esses monopólios. Uma outra questão que nós temos também da necessidade do governo são as externalidades. O que é externalidade? Quando a gente faz alguma coisa, acaba surgindo algo junto. Por exemplo, uma fábrica pode poluir um rio e, ao mesmo tempo, gerar emprego.
Então, o poluir, causar dano ao meio ambiente é uma externalidade negativa, mas a geração de emprego é uma externalidade positiva. Então, a gente entende que um governo, que é alguém que vai olhar para o lado público, né, sem o interesse do lucro, ele vai conseguir gerenciar melhor essas externalidades. Então, seria necessário ele para regular. Porque se fosse tudo privado, será que alguém se preocuparia numa situação como essa, com danos ao meio ambiente, se não existisse nenhuma regulamentação e nenhuma preocupação? E a questão do desenvolvimento, do emprego, da estabilidade, tudo isso são funções do Estado. Desculpem se eu vou falando meio rápido, porque, como eu havia dito para vocês, eu nunca tinha feito uma webconferência e é um pouquinho estranho, assim, eu fico falando, mas não enxergo vocês, e aí eu vou falando, então. Bom, as funções do governo, né? Função alocativa, né? Então, o que é essa função? Os recursos por parte do governo para a questão de segurança, para a questão da educação, da saúde, então é alocar os recursos. A outra função que é distributiva, né? A questão da renda através das transferências, dos impostos. Por exemplo, a gente sabe que tem impostos que algumas camadas da população são isentos, outros não são isentos. Então, seria tirar, né, ou distribuir a renda de um setor que tem e levar para um outro que não tem. Então, isso só o governo realmente poderia fazer sem o intuito do lucro. E a função estabilizadora, né, que é buscar políticas econômicas para promover o emprego, o desenvolvimento da cidade, do país, enfim. Aqui os princípios teóricos da tributação, né? Isso a gente colocou ali no texto para vocês. Mais uma discussão, né, às vezes, de como é difícil analisar a questão da tributação, né, de como que ela vai ser cobrada, já que ele vai existir. Então, nós temos o chamado princípio do benefício. E no material de vocês a gente colocou, né, a questão dos benefícios totais, proporcionais, marginais. Por exemplo, é difícil a gente dimensionar se um tributo, por exemplo, se o governo construiu uma ponte, algumas pessoas vão usar essa ponte, pode ser que outras nunca passem por ali. Então, como cobrar individualmente de alguém pelo benefício que ela está tendo? Tem alguns tributos, como a contribuição de melhoria, que vocês já viram, e mais a seguir a gente vai falar. Nesse caso, sim, ele dá. Mas tem outras situações que seriam difíceis, né? Cobrar pelo benefício que a gente está recebendo. E o outro seria o da capacidade de pagamento, que esse geralmente é o que é mais utilizado, ou seja, olhando pelo nível de renda das pessoas, tá? Para ver como que vai ser cobrado os tributos. Então, nós temos aqui, né, a capacidade de pagamento, a questão de ser simples. Tá? Vou passar mais um aqui. Aqui até a gente entrou mais alguns detalhezinhos, né, da capacidade de pagamento. Tem algumas correntes que dizem que contribuintes com a mesma capacidade de pagamento devem arcar com o mesmo ônus. Tem outros que dizem que com maior renda devem pagar mais impostos que com menor renda. Tem a questão da neutralidade, que seria um tributo para corrigir uma possível distorção. E que, de qualquer forma, ele deve ser simples para que as pessoas compreendam, né, e possam fazer esse pagamento. Bom, impostos, tarifas e contribuições. Uma coisa que é bem interessante, embora no dia a dia a gente sempre fala, né, eu pago impostos e onde estão os serviços? Bom, o imposto, né, o Estado, o governo, pela sua própria característica, né, ele tem o poder para cobrar impostos. E o imposto é um tributo que ele independe da atividade específica em relação àquele serviço. O governo simplesmente ele pode cobrar. Né? Então, exemplos de impostos federais: o imposto de renda, o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados,
o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, estaduais, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores, e os municipais, o IPTU, que aí é do Imposto Predial e Urbano, e o ITBI, que é Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Imóveis e de Direitos Reais a eles relativos, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Esses são impostos. A taxa ela é diferente, né? A taxa ela só existe para contraprestação de alguma coisa. Em algumas situações, a gente só paga a taxa se a gente usar aquele serviço. Tem outras situações que o serviço nos é colocado à disposição e aí nos é cobrada uma taxa. Por exemplo, se a gente for pedir algum documento, algum alvará, né, alguma documentação junto ao município, por exemplo, a gente vai pagar uma taxa. Se eu não for solicitar esse serviço, eu não vou pagar essa taxa. Mas existem taxas, por exemplo, como a da iluminação pública. Ela já vem na nossa conta da luz, né? Uma parte é para a iluminação pública. Mesmo que eu dissesse que eu não utilizo, mas ela me foi colocada à disposição. Então, é cobrada uma taxa por esse serviço. Então, no caso da taxa, existe um serviço por trás dela. E a contribuição de melhoria, né, que é bem conhecido, e esse é bem mais fácil da gente enxergar, vamos dizer assim. Ele é um tributo que, quando o Estado, o governo, ele faz uma melhoria para um imóvel, para algo que a gente tem, aí ele vai cobrar por isso. Por exemplo, a gente pode morar numa rua que não é asfaltada. Aí, num dado momento, eles fazem uma obra, vão asfaltar essa rua, aí vão cobrar a contribuição de melhoria. Por quê? Porque depois que essa rua foi asfaltada, o nosso imóvel ganha valor. Ele vai se valorizar pela situação melhor que ele está. Então, aí é uma contribuição de melhoria, que a gente tem uma vantagem. Bom, e existem outros tributos, né, que se falam assim, que ele é extrafiscal, que aí, na verdade, ele não seria nem para uma contraprestação de serviço, e também não necessariamente seria com interesse de arrecadação do Estado, mas sim como forma de regular alguma coisa na economia. Por exemplo, o imposto de importação. Esse imposto ele é variável, né? O governo vai aumentar ou vai diminuir ele de acordo com o interesse da economia. Por exemplo, se há um interesse de incentivar os produtos nacionais, locais, e estejam entrando produtos estrangeiros com preços muito mais baratos e que poderiam atrapalhar as empresas nacionais, o governo ele pode aumentar o imposto, né, de importação. Para quê? Aí aquele produto vai acabar ficando mais caro. Mas isso é justamente para melhorar, vamos dizer assim, a concorrência interna. Então, não seria com o intuito de arrecadação em si, mas mais para ele regular alguma coisa no país, né? Então, esse eles chamam de extrafiscal. Bom, outros tributos que são chamados de parafiscais, né? Que não é a questão da fiscal exatamente. O empréstimo compulsório, que aí, como o nome já está dizendo, é um empréstimo que o governo faz, né? Mas faz das próprias pessoas. Mas para ele fazer isso, tem que ter uma lei, né? Essa lei vai ter que ser aprovada pelo Congresso, né? Pela Assembleia, ou até se existisse em alguma situação de município, seria pela Câmara de Vereadores. Mas, geralmente, esse tipo de empréstimo ele é só feito pela União. Então, ele é compulsório porque a gente não tem como dizer que não vai ceder esse dinheiro, ele vai nos vir cobrado de alguma forma. Mas como ele é um empréstimo, num dado momento ele vai ter que ser devolvido, que aí é uma questão discutível também de como vai ser, mas ele vai ter que ser devolvido. Já aconteceu alguns anos atrás, não sei se vocês se lembram,
que aconteceu um empréstimo sobre os combustíveis, né? O governo precisava de dinheiro e colocou uma tributação em cima do combustível, que depois deveria ser devolvida. Algumas pessoas conseguiram o ressarcimento desse dinheiro, outras não conseguiram, porque que na época também não foi esclarecido, que as pessoas, quando abastecessem, elas tinham que guardar o comprovante, né, do que pagaram, do quanto utilizaram, para poder depois ter o ressarcimento desse valor. Então, é um empréstimo compulsório que a gente não tem como discutir. E a contribuição, bom, ela também pode ser cobrada, mas aí ela vai ser cobrada de alguma categoria, de alguma atividade econômica, né? Também precisa ter, no mínimo, 90 dias de antecedência para poder entrar em execução. Outro tipo de classificação dos tributos, né? Só para dizer que aqueles que são diretos, que é quando ele é cobrado diretamente, como, por exemplo, o IPTU, que é sobre o imposto predial, o IPVA, né, que é sobre os veículos, o imposto de renda, né, sobre a renda. E tem outros tributos que eles são indiretos, porque eles não, no primeiro momento eles não são cobrados da gente, mas indiretamente eles acabam incidindo. Por exemplo, o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, o Estado cobra esse imposto. É claro que o produtor ele vai repassar para o preço do seu produto. Então, indiretamente, a gente acaba pagando esse tributo. Aqui uma questão de preços, né, chamado preços financeiros. O chamado preço quase privado seria aquele de uma empresa que é do governo, que ela produza algum tipo de bem, então ela cobra um preço pelo produto. Então a gente diz que ele é quase privado, por quê? Que é como se fosse uma empresa privada. A diferença é que é uma empresa estatal. E o preço público é aquela ideia de equilíbrio, né? Entre receita e despesa, né? Então, a principal finalidade da existência do preço público é a constatação de que a atividade mantida pelo Estado proporciona a cobertura das atividades, ou seja, ele não cobraria pensando em lucro. Então, deveria ser, basicamente, só para pagar o seu custo. E o chamado preço político seria aquele no oferecimento de um bem ou serviço no qual o próprio governo está sendo deficitário, né? Então, aí no fim, a despesa acaba sendo maior do que a receita. E ele é chamado político por causa disso, né? Que é muito mais uma questão política, porque o mais adequado seria aquele que pelo menos se igualasse. Aqui não, ele opera com déficit, mas é que às vezes é importante também, a própria população talvez não tivesse condições de pagar o preço correto do bem. Bom, aí os tipos de impostos, né? Aí tem toda ali uma discussão também se o imposto é progressivo, se é regressivo, se é proporcional, né? Aí cada país, cada lugar tem as suas teorias de como vão cobrar esses impostos. Aí entra também aquela discussão da quem tem a maior renda paga mais, ou quem tem a menor renda paga menos. Então, como ele vai ser cobrado? Agora, algo que fica bem claro é que, se não existisse, que seria o efeito da ausência ou do excesso da cobrança de impostos, né? Então, a ausência completa não tem como. Até porque o governo ele precisa de arrecadação para sua sobrevivência. E o outro lado seria o excesso na cobrança, né? As pessoas percebem quando está excedendo, o que acaba levando à sonegação. Ou seja, se a gente não enxerga, né? Resumindo, seria isso. Porque a gente está vendo muito isso nos dias de hoje, muita cobrança, né? Nós somos taxados, impostos, uma série de tributos. E quando a gente não enxerga para onde que isso está indo, ou se parece que é muito abusivo, não que as pessoas vão sonegar por causa disso, mas há uma tendência muito grande, né? Por exemplo,
No Canadá, que é um país que tem uma excelência em termos de saúde, de educação, os impostos deles são bastante altos, né? Aliás, o Brasil tem impostos altos, mas eles não são os mais altos do mundo. A questão aqui é o que se faz com os impostos. Então, no Canadá, eles têm impostos altos, mas dando um exemplo na saúde. A saúde pública deles, ou seja, o que eles oferecem para toda a população decorrente da cobrança de impostos, ela é o que tem de melhor. Então, lá, alguém só vai querer um plano de saúde privado, por exemplo, só se ele quiser algo muito diferente, algo a mais. E aí essa pessoa não se importa de pagar impostos, porque ela sabe que outras pessoas vão ter o serviço. Aqui no Brasil, às vezes, a gente critica muito, né? Porque nós já somos tributados no caso da saúde, e a grande maioria das pessoas que tem um pouco de condições acaba contratando um plano privado, né, de saúde, para não usar o público. Mas aí a gente vê que outras pessoas que não têm condições de utilizar esse plano não têm uma boa saúde pública. Então isso às vezes gera até uma certa revolta, né? A gente pensa assim, puxa, eu sou tributada, eu não uso porque de repente eu tenho condições de ter um plano melhor. Tudo bem. Mas pelo menos eu sei que aquelas pessoas que não têm condições, do dinheiro que eu sou tributada, vai para eles, né? Então seria algo nesse sentido. Aqui nós temos as chamadas vantagens tributárias que são legais, né? Como a imunidade, a isenção, a questão do imposto de renda, né? Como nós falamos. Existem faixas para cobrar o imposto de renda, que até é discutível, né? Que a faixa não foi utilizada, que tem pessoas que estão pagando muito imposto e a sua renda nem é tão alta assim. Mas a isenção, então, seria isso. Determinadas camadas, o imposto ele existe, mas determinadas camadas ficam isentas, né? Remissão, anistia, que seria o perdão, né? A compensação, de repente alguém tem um débito com o Estado, desculpem, tem algo a receber do Estado, e principalmente no imposto de renda, né? Teria um imposto de renda a receber, por exemplo, e tem um débito com o Estado. Ele poderia usar esse crédito, vamos dizer assim, que ele tem, para compensar um débito, né? Moratória, prorrogação, prescrição, se tem um tempo, né, de duração daquele tributo. Enfim, essas seriam as vantagens que são dentro da lei. E existem as chamadas vantagens que são ilegais, ou seja, que elas acontecem, mas são fora da lei, né? Como sonegar, a fraude, né? Falsificação, adulteração de documentos, é algo legal, óbvio. Conluio, que é a conspiração entre pessoas para alisar outra. Apropriação indébita, né? Se apropriar de algo público que não é nosso. Contrabando, descaminho, que é o extravio ou sumiço de mercadorias, de documentos, para obter algum tipo de vantagem. Então, tudo isso é ilegal. A lei de responsabilidade fiscal, né? Isso é um dos grandes avanços, né, que existe dentro das finanças públicas, que surgiu a partir do ano 2000, porque há muito tempo atrás, né, vocês são mais jovens, mas já devem ter lido, né, mas talvez não se dessem conta disso, era muito comum a gente ouvir assim, que alguns governantes, né, políticos, prefeitos, principalmente, né, presidentes, governadores, muitas vezes faziam coisas nos seus mandatos ao longo dele, ou principalmente no final do mandato, porque depois que encerrava aquele mandato, ele não tinha mais responsabilidade sobre aquilo. Aquilo era passado, já passou, passou, né? Se alguém não fizesse algo dentro daquele momento, ele ficava impune, vamos dizer assim. E, então, desde que foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, em todos os âmbitos, né, federal, estadual e municipal, hoje não é mais assim, né? Alguns podem aí estar pensando, discutindo alguma coisa da aplicação, né? Mas hoje nós temos tribunais, tem uma série de requisitos que têm que ser preenchidos,
Alguém pode ter deixado de ser prefeito, de ser governador, de ser presidente e servir a chamado para a responsabilidade do seu mandato, porque não cumpriu alguma coisa dentro das leis, né? Principalmente de orçamento, né? A questão do trabalhar com a receita, com as despesas, ou seja, para tudo existem regras. Então, hoje não tem mais essa de que fez, acabou o mandato, não importa mais. Existe a lei de responsabilidade, né? E ela é pessoal, é daquela pessoa, né? E de todos que trabalharam com ele. Então, a sua abrangência é para a União, para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios, ou seja, para todo mundo. Aí aqui, tá, pessoal, eu até não vou, para a gente não se alongar muito, eu só coloquei, assim, alguns itens que, vamos dizer, que inspiraram como que funciona a lei de responsabilidade fiscal aqui no Brasil. Então, as origens e as experiências, né? Então, aqui no Brasil, tem alguma coisa que foi do FMI, né, que deu vamos dizer assim, que eles mostraram como é que deveria ser. Tem o exemplo da Nova Zelândia, tem exemplo da Comunidade Econômica Europeia, tem exemplo dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, vamos dizer que eles se inspiraram um pouco em cada um, né, dessas teorias, vamos dizer assim, sobre a lei de responsabilidade fiscal para criar a nossa, né, para o funcionamento da nossa. Então, aqui eu só mostrei um pouquinho no material de vocês têm, mas era mais só para curiosidade, tá? Do que veio do FMI, da Comunidade Econômica Europeia, tá? Dos Estados Unidos, né? A ideia do accountability, né? Que é o quê? É a obrigação dos agentes do Estado em responder por suas decisões, ações e omissões. Ou seja, não só o fazer, né? O não fazer também é uma responsabilidade. Porque se tem algo que é de competência do Estado e ele deveria ter tomado alguma atitude, o fato dele não ter tomado gera uma responsabilidade, né? Isso a gente tem na nossa legislação. Aí aqui até falando dessa questão da responsabilidade, então eles chamam dessa vertical e horizontal. Então a vertical diz que o próprio povo, né, acaba punindo, né? Se ele se dá conta, se ele identifica isso no seu governante, que num próximo mandato, então, ele não iria eleger aquela pessoa. E a horizontal, aí é quando existem, né, instituições que elas, sim, elas vão regular e vão punir esses agentes de alguma forma. Então, não precisaria esperar uma eleição para ter esse resultado. Vou passar esses aqui, que são essas experiências. Então, qual é o objetivo da lei de responsabilidade fiscal? Né? O principal objetivo é estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Né? Esse é o objetivo central. Então, a responsabilidade ela tem que ter uma ação planejada e transparente, prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas, garantia de equilíbrio nas contas, né? Essa questão do equilíbrio ela é um fator muito importante. Então, é de responsabilidade do gestor, né? Pode até acontecer um fato que às vezes está fora do comum, como, por exemplo, uma calamidade, né, natural. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos guerras, mas se acontecesse algo, né, que desregulasse tudo, bom, aí é algo extra. Mas, fora isso, é responsabilidade dos governantes manter o equilíbrio, né? Sempre dentro daquela máxima que é bem simples, gastar dentro do que arrecadou. Né? Esse é um fundamento principal. Planejamento na entidade pública, né? O planejamento ele faz parte de qualquer instância, da instância privada, da instância pública também. E aí aqui nós temos esses conceitos, né, que são bem interessantes, e aí que surge um conceito talvez um pouquinho mais novo, mas então falando assim, que dentro do planejamento, o ente público ele vai procurar o quê? A eficácia, né, do fazer. Então, o que é eficácia? Eficácia é atingir o objetivo, né? O Estado tem um determinado objetivo. Então, a gente diz que ele é eficaz
quando ele consegue atingir esse objetivo. E a eficiência é os métodos que ele usa para conseguir esse objetivo. Então, a gente diz que ele é mais eficiente quando ele consegue os melhores métodos, né? Então, diz ali, ó, a eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas, métodos, a fim de que os recursos sejam aplicados de forma mais racional possível. Então, por isso que se diz, né, que uma organização ela pode ser eficiente e não ser eficaz, e pode ser eficaz e não ser eficiente, né? Ou seja, ela pode ser eficiente porque pode escolher os melhores métodos, mas não conseguir atingir o objetivo. Mas na escolha dos métodos seriam os mais econômicos, os melhores. E ela pode atingir um objetivo, mas não de uma forma econômica, por exemplo. Os métodos que ela utilizou não serem os melhores. Então, aqui aparece agora um outro conceito que é de efetividade, né, que é um conceito um pouco mais novo, que seria assim, então. Claro, ela deve ser eficiente na escolha dos métodos, ser eficaz ao atingir o objetivo, mas ela vai ser efetiva se não atingir esses objetivos, né, eles trazerem algum benefício para a população. Porque o governo ele pode fazer algo, criar um serviço, e aquilo não ter serventia para ninguém. Né? Nós temos exemplos aí ao longo da história de estradas que como até se diz, que vão de lugar algum para lugar nenhum. Né? Podem ter sido eficientes na construção da estrada, eficazes no objetivo de construí-las, mas elas não têm efetividade nenhuma. Né? Então, isso não é nada bom. Isso é uma falta de planejamento. Né? Então, o planejamento é algo muito importante. Bom, e aí dentro do planejamento nós temos questões bem importantes que são aspectos legais, né? Que fazem parte obrigatoriamente do planejamento. Um deles é o chamado Plano Plurianual, que é o PPA. Né? Esse plano, ele vai ter todo o planejamento das ações do governo, né, de caráter estratégico, político, né, e tudo isso é de longo prazo, tá? Ou seja, de uma abrangência que vai de 4 anos, que é justamente o que nós temos de mandados de governo no nosso país. Então, é assim, o plano plurianual, ele é sempre feito no primeiro ano do governo. Então, ele vai durar o segundo, o terceiro, o quarto, né? E vai entrar no primeiro ano do governo seguinte, que pode ser ele próprio, né? Se ele for reeleito, mas caso ele não seja, ele vai entrar no mandato daquele outro governo. Por quê? Para não ter uma descontinuidade. Claro, um outro governante, depois que entrar, ele pode planejar outras ações, ter uma outra forma de ver a gestão do governo. Mas naquele primeiro ano que ele está entrando, ele tem que dar continuidade às coisas que vinham sendo feitas. Né? Essa ideia do plano ele avançar o governo seguinte é até para evitar que um novo governo, por exemplo, chegasse e parasse de fazer alguma coisa que vinha sendo executada. Simplesmente porque ele não quer, né? Porque por questões políticas, partidárias. Então, pela própria força da lei, ele tem que manter. Depois ele vai ajustar ao longo do seu governo, ou seja, então ele vai ter aquele primeiro ano para fazer o seu planejamento de 4 anos. Então, o plano plurianual ele vai ter as linhas centrais, né, do mandato, né, de como vai ser a gestão. Então, ele tem essa duração de 4 anos. Depois, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias. Né? Tudo isso é obrigatório por lei da responsabilidade fiscal. Então, essa é sempre elaborada no primeiro semestre de cada ano. Né? Como o nome está dizendo, para ela dar as diretrizes de como vai ser o orçamento. Né? A questão das receitas, das despesas, as metas a serem atingidas. Aí deve envolver, inclusive, riscos. Né? Por exemplo, o risco do não recebimento de alguma receita. Tudo que puder ser dimensionado. E ela deve ser revista a cada 2 meses.
Porque algo que a gente não falou ainda, né, mas faz parte da questão das finanças públicas, é que a gente sempre diz assim, a receita ela é prevista, a despesa é fixada. Ou seja, quando a gente vai fazer um orçamento, até que depois, já vou até passar aqui para o outro slide. Aqui, diretrizes. Lei orçamentária anual, né? Ou a LOA. Então, esta lei, tá? Ela vai ser o quê? Ela tem que ser aprovada até o segundo semestre de cada ano, né? Por isso que a gente sempre ouve assim, alguém que, quando se faz reivindicações, né, em todos os setores da área pública, professor, servidor público, até algum precatório que alguém tenha para receber, o que a gente sempre diz? Ele tem que ser aprovado até julho, né, daquele ano. Por quê? Para que ele possa entrar no orçamento, que vai ser aprovado até o final do ano, para entrar em vigor no ano seguinte. Então, se não tem aprovação daquele valor que vai ser gasto no outro ano, aí ele não vai fazer parte do orçamento. Então, porque aquilo ali vai ser uma despesa que o governo vai ter. Então, a despesa ela tem que ser fixada, né? Ou seja, os gastos, coisas que são previstas. A receita ela é prevista, porque não existe a certeza da integralidade da receita. Nós falamos há pouco tempo da questão ali dos tributos, dos impostos, que existe a sonegação. Então, o governo ele tem a previsão da receita, ele não tem a certeza de exatamente quanto que ele vai ganhar. Por exemplo, os municípios, né, que têm uma grande arrecadação com o IPTU, né, é uma grande preocupação dos municípios. Então, ele tem uma previsão, porque ele sabe todos os imóveis que existem, né, e quais são os valores que são cobrados por esses imóveis, mas existem pessoas que não pagam, né? Não que exatamente estejam sonegando, alguma pode não pagar por algum problema financeiro, e aí depois aquilo vai virar uma dívida, que aí mais adiante até a gente fala em dívida, né? Que aí aquilo então vai contar lá para frente. Então, a lei, a despesa ela é fixada, a receita ela é prevista. Então, para poder gastar algo no ano seguinte, eu tenho que fixar agora. Tá? Claro que depois, se tiverem despesas extras, tem formas, né? Pode ter também um superávit para poder compensar. Tem a questão dos créditos, que a gente falou no início do conteúdo, né? De lançar mão, aí no caso de empréstimos. Mas então, esses três itens, eles são bem importantes e eles fazem parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que, então, é a lei orçamentária, a lei de diretrizes, né? Como nós vimos. Estou voltando aqui só para mostrar. E o plano plurianual, que, então, vai dar essa ideia geral. Então, tudo isso compõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Para dar mais para o governo, né, ter mais regulação na sua gerência. Dentro desse item da lei da LOA, da Lei Orçamentária Anual, também é importante colocar o que se chama de reserva de contingência, né, como nós falamos. Como a despesa ela é fixada, então, lá nas diretrizes orçamentárias são traçadas metas, né? Metas fiscais, devem ser definidos riscos que podem acontecer. Riscos de quê? Risco de alguma despesa, aquilo que pode ser previsto, né? A não arrecadação total, né? Existia um percentual para isso. Então, aí se cria reserva para contingência dentro do próprio orçamento, que seria o quê? Justamente uma tolerância para, se acontecer alguma coisa, ter de onde tirar recursos sem lançar mão ainda dos créditos, tá? Ou seja, de empréstimos. O ciclo orçamentário, então, é toda essa questão, né, que envolve o planejamento, tá? Desde lá da elaboração no plano anual. Então, nós temos ali, o ciclo corresponde ao período em que é processado o orçamento público, desde a sua concepção até a avaliação final. Então, ele tem 4 etapas,
que é a elaboração da proposta orçamentária, a discussão e a aprovação, a execução, né? Aí sim é colocar esse orçamento em funcionamento, e depois o controle e a avaliação, né? Ou seja, o controle principalmente se não vai se gastar mais do que arrecadou. Aí os créditos adicionais, que seriam aqueles, né? Ainda assim, se for necessário ou faltar recursos, o Estado ele pode lançar mão de créditos, né? Para reforçar, aumentar, suplementar, criar, né? Ou atender despesas imprevisíveis e urgentes. Então, dentro dos créditos, nós temos os chamados créditos suplementares, que são aqueles para reforçar a dotação orçamentária, né? Eu até tenho um quadrinho que eu montei para vocês no material, que coloca assim um resumo, né? Colocando ali direitinho essa questão dos créditos, todos os detalhes de que tem que ser aprovado, de quanto tempo que precisa para aprovação, né? No caso do crédito suplementar, como é para reforçar a receita, ele tem que ter uma aprovação, primeiro, para depois ser feito esse crédito. No caso dos créditos especiais, seria para aprovar alguma despesa, né? Para cobrir alguma despesa que não estava prevista no orçamento. Ele exige aprovação também, né? Por exemplo, no caso do município, a Câmara de Vereadores tem que passar por aprovação da Câmara de Vereadores. No caso do Estado, pela Câmara dos Deputados. No caso do governo federal, tem que passar pelo Congresso, tem que haver uma autorização. Agora, no caso de crédito extraordinários, esse não precisa, esse é por decreto, porque aí seria algo extraordinário mesmo, como está dizendo, né? Seria uma calamidade, uma guerra, aí o governo poderia lançar mão de empréstimos, de créditos, sem, né, seguir todo esse protocolo de aprovação. Mas ele tem que justificar, né, por que isso aconteceu. Aí aqui também falando dos princípios, né, orçamentários, que é o princípio da unidade, que só deve existir um único orçamento, né, não faria sentido ter dois. Da universalidade, conter todas as receitas, todas as despesas, que o período do orçamento é de 1 ano, né, a periodicidade do orçamento, que no orçamento deve conter somente a matéria orçamentária, né, ou seja, a exclusividade, o equilíbrio das contas, ó, aquilo que a gente havia dito, ó, igualdade entre receitas previstas e despesas fixadas. A legalidade, né, tudo tem que estar dentro da lei. Publicidade, ou seja, a divulgação, né, hoje a publicidade é algo muito importante, né, as pessoas deveriam ter conhecimento, até para poder acompanhar. Hoje existe todos os sites dos governos, nem todo mundo olha, mas para que a gente pudesse acompanhar a questão do orçamento do governo. Especificar as receitas, tudo discriminado direitinho. As receitas que não podem ter vinculação, as que podem ter vinculação. O princípio do orçamento bruto, ou seja, quando a gente fala em orçamento, é sempre o orçamento bruto, né? Não é sem nenhuma dedução. Bom, aí os 2 próximos itens é só para aprofundar mais um pouquinho a questão da receita e depois da despesa, né? Então aqui a gente tem o conceito de financeiro da receita, né? Que aí realmente é a entrada do recurso, né? Vamos dizer assim, do dinheiro para o governo. E agora também o que se fala muito na questão patrimonial, né? Dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós temos a chamada, conforme os efeitos produzidos, né, no patrimônio líquido, a receita ela pode ser efetiva ou não efetiva. A efetiva é aquela que os recursos não foram previstos, né, de reconhecimento do direito, ou seja, não constituem obrigação. A receita simplesmente ela entra e não altera, por isso altera a situação patrimonial. E a não efetiva é aquela que vem da questão do direito, por isso não alteram a situação patrimonial. Receita orçamentária e receita extra-orçamentária, né? Então, a orçamentária
são aquelas que fazem parte do orçamento, que estão na lei orçamentária anual, e a extra-orçamentária são aquelas que não fazem parte, né? Como, por exemplo, penhora de bens, né? Questões que estejam na justiça a favor do governo e que, num dado momento, isso entram no orçamento. Então, por isso que ela é extra-orçamentária. Ele não estava contando com ela naquele exercício, mas ela pode, num dado momento, entrar. A classificação econômica da receita, né? Receitas correntes, que são essas para o dia a dia, né? Para a questão da própria manutenção das atividades do governo. A receita tributária é aquela que é proveniente dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Receita de contribuições, as que são contribuições sociais, como a Previdência Social, a questão da saúde, assistência social, né? Tarifas, né? No caso, por exemplo, da energia elétrica, da água, nós sabemos que isso são tarifas, né? E parte vai para o governo. A receita patrimonial é no caso do Estado, quando ele aplica investimentos financeiros, que ele pode fazer esses investimentos, ou também aluguel de imóveis. Tá? Então, aí é uma receita patrimonial. Receita agropecuária, se for advinda da exploração de atividades agropecuárias. Receitas de serviços, no caso, pela prestação de serviço, de transporte, saúde, comunicação, portos, né? Tudo que entrar nesse sentido. A receita industrial, que vem da atividade industrial. Transferências correntes, quando são recursos recebidos de outras entidades para cobrir receitas, e outras receitas que possam entrar, né, como dívida, indenização, juros, né, por alguma dívida que entre. Então, nós temos as receitas correntes, né, dentro da receita, classificação econômica da receita, as receitas de capital, então, que são as provenientes de operação de crédito, alienação de bens, né, tudo que tem a ver com bens de capital. E dentro dessas de capital, então, tem subcategorias, né, como operação de crédito, vindo de empréstimos, venda de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferências de capital e outras receitas de capital. A receita de capital intra-orçamentária, né, que são aquelas entre as próprias instituições, transferência entre, por exemplo, municípios, estados, entre fundações também, quando são repassadas, autarquias, então são intra-orçamentárias. Etapas da receita também é um item bem importante, né? Que a gente tem o planejamento, que é a previsão, a execução, que é efetivamente a arrecadação e o recolhimento do dinheiro, e o controle e a avaliação, né? Então seriam essas as etapas. Destinação da receita, né? Vinculada é quando ela está vinculada, né? O próprio nome já está dizendo, da onde vem esse recurso e para onde que ele vai, né? A destinação dela é vinculada. Eu tenho uma receita e especificamente ela tem que ir para determinada coisa, não pode ir para outra. Tá? Se for uma receita que a destinação dela é a saúde, então ela tem que ir para a saúde, ela é vinculada. E a destinação ordinária é quando ela fica livre para o gestor decidir para onde ela vai. Ou seja, essa receita ela entra, mas aí ele pode fazer diversas coisas com esse recurso. Destinação primária é quando a fonte é primária ou vinculada de natureza de receita que não tenha características de endividamento. Tá? Ou seja, é aquela oriunda das próprias receitas do Estado. E a não primária é uma receita que entra, mas aí é decorrente de créditos, né? Ou seja, tem a receita, mas porque o governo tem uma dívida. Então, ela é não primária. E aí, por falar em dívida, nós temos a dívida, né? A dívida ativa. Ou seja, a dívida ativa tributária reúne os créditos relativos aos tributos lançados e não arrecadados, ou seja, tudo que
que a gente tinha falado antes, como a receita ela é prevista, existe uma previsão de arrecadação. Mas se algumas pessoas não pagarem ou sonegarem, então aí tem a dívida ativa tributária, ou seja, aquela dívida com relação a tributos que não foram pagos. Então isso vai entrar como lançamento para futuramente o governo reaver esses recursos. E a não tributária, aí são outros créditos, né, que o governo tem, mas que não tem a ver justamente com a questão de tributos, né? Aí pode ser de qualquer coisa que ele não tenha recebido. Multa, aluguel, né? É uma dívida que existe, mas ela não está relacionada à tributação. Por isso que é tributária e não tributária. Bom, a despesa, né, como a gente disse, agora aprofundando mais um pouquinho da despesa. Então, tem a despesa resultante da execução orçamentária, que é a despesa orçamentária, e a que independe da execução orçamentária, que é a extra-orçamentária. Vou passar um pouquinho aqui, né? Aqui só está falando um pouco mais sobre orçamentária, extra-orçamentária. Ó. Etapas da despesa orçamentária. De novo, planejamento, execução, controle e avaliação. Assim como tinha na receita, na despesa tem esses itens também. Tá? Dívida e endividamento. Tem a dívida flutuante, que são os compromissos de curto prazo, cujo pagamento independe de autorização, e a dívida pública consolidada ou fundada, que é o total da dívida, né, da federação, do ente do governo, assumido em virtude de lei, de contrato, de algum tipo de convênio. Dívida pública mobiliária, né, aquela que tem a ver com títulos, ou seja, a gente ouve falar nos títulos do governo, né, que, aliás, se falarmos em termos de investimentos financeiros, que seria uma outra disciplina que a gente já viu, para nós é uma forma de investimento, para o governo é uma forma de como ele buscar receita, né, só que através da dívida. O governo ele pode lançar no mercado títulos da dívida. Então, quando ele está fazendo isso, ele está buscando um crédito com as pessoas no mercado financeiro. Então, é uma dívida por quê? Porque depois ele tem que devolver esse dinheiro, mais os juros que fazem parte desse acordo, vamos dizer assim, que foi contratado. Então, essa é a dívida pública mobiliária. E as operações de crédito, que aí seriam os empréstimos mesmo, por parte do governo. Concessão de garantia, compromisso, né, de obrigação financeira ou contratual com algum ente da federação, ou algum ente a ele. Refinanciamento da dívida, ou seja, aí seria o governo lança títulos para obter recursos e depois refinancia, ou seja, ele prorroga esses prazos, tá, para refinanciar essa própria dívida que ele tem. E a dívida consolidada líquida, então, é a dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres. Resultado primário, resultado nominal, então tudo isso aqui com relação à dívida, né? Dívida pública interna é aquela que é em reais, ou seja, é aquela que é feita dentro do próprio país. E a dívida pública externa é quando o Brasil lança a mão de recursos que são do exterior, né? Inclusive empréstimos, como o Brasil, por muitos anos, né, tinha empréstimo com o FMI, por exemplo. Limites para a dívida, né? Então, quando a gente fala em dívida, não é que o governo possa ir se endividando, senão aí o Estado pode quebrar, né? E aí hoje a gente tem visto problemas muito grandes com vários estados dentro da nossa federação, inclusive o nosso próprio Estado. Então, existem limites, né? Então, nós temos ali, ó, para os estados, 2 vezes a sua receita corrente líquida anual, ou seja, o que ele tem de receita líquida, então, 2 vezes esse valor é o que ele pode ter de dívida, porque é o que poderia dar para programar para pagar, acima disso ele vai quebrar. E os municípios 1,2 vezes a sua própria receita. Então, para tudo existe limite, inclusive para a dívida. Claro que pode haver
uma renegociação, né, com o próprio governo. E no descumprimento desses limites, existem sanções, né, para estados, municípios, como a suspensão da realização de operações de crédito, suspensão de transferências voluntárias. Eu não sei se vocês acompanharam, né? A gente está ouvindo aí a todo momento o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro também, e outras localidades negociando com o governo federal justamente esse refinanciamento, vamos dizer assim, da dívida, porque eles já descumpriram os limites e o prazo de pagamentos. E se o governo federal se não tem algum tipo de negociação, aí os estados acabam sofrendo sanções, né? Vai ser, além dele já ter uma dívida, não vai ser repassado algumas coisas que poderiam ser por parte do governo federal. Então, por isso, essas tentativas, né, de negociações que a gente tem visto aí na mídia. Por quê? O descumprimento tem sanções, né? Se não houvesse uma limitação ou até mesmo uma punição, aí poderia se perpetuar. Vamos passar mais um pouquinho aqui. Transparência, controle, né, e fiscalização, que é o nosso último item, que resume tudo, né, dentro da questão pública. A questão da transparência é dar publicidade, né? O governo ele tem que ser transparente com as suas contas, com tudo que ele faz. Aqui nós temos a publicação, né? Os planos, os orçamentos que têm que ser aprovados, né? Que tem que se dar publicidade. Quanto mais transparência, hoje nós temos o chamado portal da transparência, né? Na qual qualquer pessoa ela pode acessar. E o governo, né, os entes públicos, não só o governo, todas as instituições públicas, elas devem colocar ali os seus dados para que sejam transparentes. Por exemplo, aqui a universidade, ela também tem prestação de contas, tem controles, e após a aprovação, né, das suas contas, por exemplo, tudo isso é colocado no site da universidade, para que não só os entes reguladores tenham acesso, mas para que qualquer pessoa possa ter acesso. Então, a ideia da transparência, né? Controle, né? Hoje são muitas instituições para controlar. Tá? Aqui eu até coloquei um resuminho, que depois, se vocês quiserem estudar pela prova, esse item aqui fica bem bom por aqui, né? Então, nós temos controles internos. Então, dentro do âmbito federal é a chamada CGU, que é a Controladoria Geral da União, né, que é o órgão que vai controlar as contas, né, tudo que acontece dentro do âmbito federal. Dentro do âmbito estadual existem as controladorias do Estado e do Distrito Federal. E dentro dos municípios a mesma coisa. E existe o chamado controle externo, né? Então, o controle interno dentro desses órgãos tem que existir, né, uma chamada controladoria interna, tá? Que já vai acompanhando as contas do governo. Aí não é no sentido de... Não deixa de ser uma fiscalização, mas é muito mais até para dar um apoio, né, para apontar o que ele está fazendo de errado e o que pode vir a dar algum problema mais adiante. E o controle externo, sim, aí são entes de fora que vão olhar as contas, vão examinar, né, vão dar, também falar sobre o que está errado, solicitando a correção e estabelecendo prazos para que essas correções sejam feitas, e se elas não forem feitas, aí vêm as punições, né, como sanções. Então, do âmbito federal, é o Congresso Nacional, mais o Tribunal de Contas da União. No caso do âmbito externo, é a Assembleia Legislativa, mais o Tribunal de Contas do Estado. E no âmbito municipal, é a Câmara de Vereadores e mais o Tribunal de Contas de municípios, se existir, né? Não são muitos municípios que têm Tribunal de Contas. Mas é por quê? Porque as contas elas têm que ser aprovadas, né? Isso a gente sempre ouve. As contas têm que ser aprovadas do governo. Então, é nesse sentido o controle. E aí, consequentemente, vai levar à responsabilidade, né, de todos esses entes, dessas instituições. Tá? Aí aqui só umas perguntinhas, né?
diante de tantos mecanismos de controle que a gente tem, por que a opinião pública permanece perplexa e se sente manipulada? Por que a disseminação do sentimento de impunidade, como se não existissem mecanismos para o controle e fiscalização dos atos públicos? Né? Se a gente tem tanta coisa para organizar, para controlar, né, para fiscalizar. Aí aqui um exemplo, né, dentro do material que a gente colocou, então seria um programa de governo, né, ó, é um instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, visando a solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Então, esse é o programa de governo. Aí vai vir o que ele quer, né? Aqui é um detalhe. Então, o problema é um atendimento especializado. Programa. Saúde especializada. Objetivo: disponibilizar atendimento especializado. Indicador: número de consultas. Ação: contratação de consultas. Produto: consultas. Unidade de medidas é a quantidade de consultas. Qual é a meta que se tem? Qual é o custo unitário? Qual o custo total? Então, só para dar um exemplo de programa, né? Aí depois vem uma ficha, né, com um anexo de metas e prioridades que vão para o plano plurianual e para a lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, para ter todo um detalhamento. E é isso, gente. Era aqui para dar uma repassada geral, né, no nosso conteúdo. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se querem fazer alguma consideração. Como eu tinha dito no início, né, esse material e da apresentação ainda tem algumas coisas a mais do que a gente colocou no material para vocês. Para efeito de prova, já coloquei ali no Moodle, não sei se vocês já olharam, eu coloquei unidade por unidade quais são os itens principais, porque tem bastante coisas e muito detalhe, né? E a ideia é que a gente fique com a noção principal, né, da questão das finanças públicas. Esta questão de que a receita é prevista, que a despesa é fixada, que existem aquelas leis que elas têm que ser cumpridas, têm que ser aprovadas. Tudo isso para dar transparência, que tem controle, enfim, acaba fechando um ciclo, né, dentro das finanças públicas. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração, se estão me ouvindo. Tá tudo tranquilo? Podem ligar os microfones? Pode falar. Oi, tá tudo certo? Tudo certo. Professora, aqui no campus São Lourenço, agora caiu a conexão no finalzinho, a gente conseguia só lhe ouvir, não ver os slides. Ah, tá. Mas os slides já estão na plataforma, que a senhora falou, mas essa web foi gravada, a web? Foi gravada. Depois eles vão editar e vão colocar ela à disposição para vocês. Tá, a gente só pede que seja, se possível, ainda essa semana, para a gente poder revisar depois na hora de estudar para a prova. Ah, com certeza. Eu vou falar isso para eles, tá? Claro que foi mais uma apresentação, né, que sempre contribui, porque eu coloquei esse material, a apresentação está toda no Moodle, exatamente como eu mostrei aqui. E tem um outro resuminho, que é o que eu vou pedir efetivamente para a prova. Tá? Mas eles vão colocar... Pode falar. A gente já viu que tem a seleção dos materiais, já estamos olhando para a prova para ali. Tá. Então tá bem, gente. Da minha parte era isso, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Obrigada. Eu que agradeço. Saudades de encontrar com vocês pessoalmente. Mais algum polo quer falar algo? Polo São Lourenço já foi.
Picada Café, Santo Antônio, estão me ouvindo? Vou aqui, Picada Café. Sim. Santo Antônio está aqui, tudo certo. Tudo certo? Por enquanto, Certo. Oi? por enquanto tudo certo. Ah, então tá. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, professora. Tchau, um abraço. Então já foi São Lourenço, Picada, Santo Antônio. Tá me ouvindo? Sapiranga. Tem mais alguém aí conectado? Sapiranga, estamos aqui, professora. É, e aí, tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Uma pena não poder estar aí, né? É verdade. É meio estranho ficar falando assim, eu não enxergava ninguém nunca. E aí a gente vai falando. Mas acho que vai ser bem tranquilo. Tomara. Vai sim. Então tá, pessoal. Obrigada aí, então, por estarem aí hoje. Obrigada. Abraço, boa noite. Boa noite. Santo Antônio, tem alguém? Tem mais alguém aí conectado, não? Então tá, então eu vou chamar o pessoal para desligar aqui os equipamentos. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite a todos. E até qualquer hora. Abraço.